Oi, gente, como vocês estão? É, Estava refletindo e gostaria de compartilhar com vocês. Na verdade, eu estava me preparando para fazer outra coisa, mas os planos mudaram, então eu pensei, vou fazer uma chamada aqui no Face. É difícil a gente fazer isso, é difícil eu fazer isso, mas eu vou compartilhar com vocês então o que Deus colocou em meu coração. Esses dias eu estava ministrando a palavra lá na nossa igreja, aqui em Dayatuba, igreja cristã, resgatando vida, curando feridas. A palavra que eu estava ministrando era sobre a oração do Pai Nosso, quando nós falamos Pai Nosso, na realidade, embora a gente fale no plural, a gente na verdade está pensando de forma individual. Quando a gente faz a oração do Pai Nosso pedindo o pão nosso, perdoa as nossas, na verdade a gente está falando sobre o nosso particular, não é o nosso coletivo. A gente está pensando de maneira individual. E é isso mesmo. O pão nosso, a gente está pensando no nosso pão. E no nosso alimento, na nossa provisão, da nossa casa, entenda isso. A gente fala nosso, mas a gente está pensando no individual. A gente vai fazendo isso em todas as outras frases, né? Pai nosso, a gente pensa que é o nosso pai somente, não é o pai do outro. Perdoa as nossas dívidas. Seja feita a tua vontade. Quando a gente conclui a primeira frase, né? Seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. Mas quando Deus quer fazer da maneira que lá no céu foi feito na nossa vida, a gente tem uma certa defesa e não deixa Deus fazer do jeito que tem que ser feito. Por exemplo, o governo lá no céu. O reino, porque o reino nos lembra disso, de governo, de autoridade, de liderança. Como é feito aí no céu, seja feito aqui na terra. Na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja, no nosso emprego, na nossa vida. A gente que como que fica bloqueado, porque a gente quer fazer do nosso modo. E aí alguns exemplos que eu poderia dar, e eu vou entrar no assunto que realmente eu queria, eu só estou relembrando o que eu falei na ministração. Alguns exemplos que eu posso trazer sobre o reino de Deus lá no céu no reino de Deus no céu há injustiça, há corrupção, há ciúmes. Então aqui no nosso reino também, no nosso governo também não deve haver isso. Entre outras coisas. Então vamos lá, onde eu queria, o ponto que eu queria ir, quando eu estava ministrando essa palavra, me veio à mente a seguinte palavra: monopólio. A gente tem monopolizado o nosso Deus. Eu explico. O que é você monopolizar? Eu crio um produto e só eu posso vender esse produto. Um país, ele inventa uma cura, um remédio, e só ele pode negociar esse remédio. Ele monopoliza isso. Se alguém quiser vender, vai ter que pagar muito para ter acesso a esse produto, a esse remédio. Vocês entenderam o que significa isso, vocês sabem o que significa isso. E quando eu estava ministrando, essa palavra me veio à mente, que nós temos essa tendência de monopolizar Deus, achando que o Deus é só nosso, assim como a gente diz, né? Pai nosso, eu penso que ele é só nosso. Eu penso que a fé, e aí hoje, interessante que hoje eu refletindo um pouco mais, ainda um pouco mais, eu pensei num título para um vídeo: Monopolizando a Fé.
a gente monopoliza a fé. A gente acredita, a gente pensa que a fé em Deus é só nossa, cristão, nós cristãos. E aí a minha mente foi levada ao seguinte: era justamente isso que o povo judeu achava, que o Deus era só deles. Tanto é que nós somos chamados de gentios. Todo povo, senão o povo judeu, é considerado gentil, uma nação gentílica. Toda nação fora de Israel é considerada uma nação gentílica. Ou seja, o Deus é só deles. Tiveram até dificuldade quando o evangelho começou a ser esparramado lá nos primórdios a outros povos que não eram pertencentes ao povo, a outras pessoas que não eram pertencentes à nação de Israel. Então eu fiquei pensando, isso é monopolizar Deus, ou monopolizar a fé. E não existe isso. Quando Jesus diz em sua palavra, tudo é possível ao que crê, e aí eu lanço sempre 3 perguntas. A primeira é fácil. Quando Jesus diz que tudo é possível, esse tudo engloba o quê? É fácil. Já a própria palavra já diz, tudo. Tudo é possível ao que... Quem é o que crê? Quem é o que crê? As pessoas costumam responder, e você também pode responder dessa maneira, mas é aí onde que está o X da questão. O que crê é qualquer um. Não sou eu, porque eu nasci no berço evangélico, então ele está falando de mim. Não sou eu, porque eu sou judeu, então ele está falando de mim. Não! O que crê é qualquer um. Qualquer nação, qualquer tribo, qualquer raça, homem, mulher, grande, pequeno, conhecido, desconhecido, rico, pobre. Não importa, é qualquer um. Tudo é. Tudo é tudo. Quem é o que crê? Qualquer um. Se eu canalizar apenas esse que crê, a mim que sou cristão, seguidor de Cristo, ou a mim que sou judeu, nascido da descendência de Abraão, eu estou monopolizando essa fé. Eu estou dizendo que apenas eu tenho acesso, ou quem descende de mim, ou quem é pertencente a uma igreja cristã, seja qual a placa dessa igreja, mas desde que professe a fé cristã, a fé em Cristo. Lá no livro de Atos, os cristãos foram chamados de cristãos pela primeira vez, os que seguiam a Jesus. E a terceira pergunta que eu faço em cima dessa pequena frase, tudo é possível ao que crê, é também algo que as pessoas têm dificuldade em entender. Crê em quê? Tudo é possível ao que crê em Deus. Não, não está falando isso. Tudo é possível àquele que crê em Jesus. Não, não está falando isso. É crer em qualquer coisa que se pretenda obter, alcançar. É disso que esse verso diz. Tudo é possível ao que crê. E crê em quê? Crê que é possível qualquer coisa que você queira. Se você acreditar, ora, a tua fé vai te impulsionar a realizar isso, seja o que for. Se eu acredito que amanhã cedo eu vou sair, vou procurar emprego e uma porta estará aberta para mim, é disso que eu estou falando, crer nisso. Não é crer em Deus algum, seja o Deus verdadeiro ou não, tudo é possível ao que crê. Pontinhos, não tem, não está direcionando a nada e nem a ninguém. Eu acredito na minha força, na minha garra, no meu potencial, naquilo que eu sei fazer, nas habilidades que Deus me deu, não com prepotência, mas eu tenho algumas habilidades que você não tem. Eu acredito nessas minhas habilidades, então é nisso que eu creio. Eu tenho habilidades em tocar qualquer instrumento. Você não tem. Você até toca, mas um só. Eu toco 10.
Então são habilidades. Então eu acredito nisso. Se me convidarem para uma sala de muitos instrumentos, me desafiando a tocar todos eles, ou pelo menos a maior parte que eu puder, eu vou com convicção, porque eu sei que pelo menos 10 ali eu toco. Eu vou manuseá-lo com maestria. Eu tenho certeza disso. Eu creio nisso. Então, tudo é possível ao que crê. Não vamos monopolizar isso também, como eu estava dizendo, monopolizar a nossa fé. É só para mim, eu que sirvo a Deus. E voltando lá à oração do Pai Nosso. O Pai é meu, o Pai é só nosso, da minha família. Quando eu oro, quando nós oramos o Pai Nosso, nós estamos orando para nós, seres humanos. Porque quando Deus manda a chuva, aquela chuva que rega a terra e que a torna uma terra produtiva, essa terra produtiva vai produzir alimentos para quem? Apenas para mim? Apenas para a minha família? Não. O alimento que a terra produz é para todo ser humano. O sol nasce para todos. O sol nasce para mim, que sou justo, nasce para o outro que não é justo. Ou vamos inverter, nasce para o justo e nasce para mim, que sou injusto também. O sol nasce para todos. Então, eu não posso monopolizar, você não pode monopolizar. Se nós que somos cristãos, professamos a fé, nos levantarmos e orar, mas ao mesmo tempo a gente descrer, a gente ora por orar, mas ao mesmo tempo a gente duvida, a gente não vai alcançar o que é o objeto da nossa oração. Mas se alguém que não professa a nossa fé, que não frequenta uma igreja, alguém que não nem mesmo lê a Bíblia, se esse alguém erguer as mãos e orar a Deus, me socorre, e ele fizer isso com a alma, o peito aberto, a vitória vai chegar para ele. E não vai chegar para mim e para você. Percebe? Que se eu trancar, se eu afunilar a fé, ou eu poderia expressar de uma forma até mais agravante, e citei já, também já citei lá no início, se eu funilar esse Deus apenas para mim, eu estou diminuindo esse Deus, que ele só cabe aqui. O Deus é o Deus da nação brasileira. Não. O Deus é o Deus da nação de Israel. Não. O Deus é o nosso Deus, deles, nosso, do alemão, do americano. Aqui no Brasil é do brasileiro, do brasileiro goiano, do brasileiro baiano, do brasileiro paranaense. Ele é Deus de todos nós. Nós não podemos monopolizar nosso Deus, a nossa fé. Ele é Deus de todos. Se eu professo a fé cristã ou não, ele é Deus lá nos céus. E todos nós estamos debaixo de sua autoridade, de seu poder, de seu domínio, reconhecendo eu ou não, ele é Deus sobre todos. E era essa a reflexão que eu tinha para fazer com vocês. Não vamos monopolizar. Então, eu vou ser um pouquinho mais. Vou dizer um pouquinho mais. Por que eu acho que somente a minha adoração agrada a Deus? Somente eu, quando canto, esse meu cantar, esse meu louvor, essa minha adoração alcança os céus. Aí vem um que eu aponto o dedo e o chamo de ímpio, e ele louva, e ele canta, e eu digo, não, ele está cantando bonito, lindo, profissional, mas Deus não está recebendo essa adoração.
Quem disse isso para você? Quem foi que falou para você que Deus não está recebendo? Sabe, é como aquela pessoa que morre porque se mata, o suicida. E a gente usa a própria palavra, a gente usa a própria palavra para julgar, dizendo, para determinar, a gente já faz a condenação logo. Essa pessoa já foi para o inferno, porque a Bíblia diz que o suicida não vai herdar o reino de Deus. Quem foi, pelo amor desse Deus, nosso Deus, que te disse isso? Quem é que te falou? Quem é que determina se eu serei salvo ou não? Eu usei a palavra, eu uso a palavra. Está escrito. Mas e aí? Se no momento, se uma pessoa está se enforcando, por qualquer que seja a razão, e diz os especialistas, que uma pessoa muitas vezes que chega a este ponto, ela não está chegando a este ponto porque quer tirar a vida, mas sim porque ela quer tirar aquela dor, fugir da dor que ela está sentindo. Não é esse o caso, não é isso que eu quero dizer, mas eu não quero me focar nesse ponto, eu quero me focar no ponto de que, digamos, ela está se enforcando, pois pendurou a corda ali em cima. Olha ali, ó, ela pendurou a corda ali. E nesse momento em que ela está pendurada, ela diz: Senhor, me perdoa, eu não quero mais morrer. Me perdoa. Jesus, me perdoa, tem misericórdia de mim. Aí Deus olha e fala assim, quantos minutos demoram? Pergunto para vocês, para Deus te ouvir e te dizer, está perdoado. Um dia, 24 horas, 1 hora, 30 minutos. Ou de repente Deus estava tomando um cafezinho, chegou 5 minutos atrasado. Se eu peço perdão, é instantâneo. Só que Deus olha para mim, eu ali pendurado, me suicidando e diz, está perdoado. Mas o seu dia chegou. Vem para cá. Ou não foi assim com aquele homem lá da cruz, que pediu perdão. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus falou, olha, eu vou conversar com meu pai para ver se a gente pode fazer isso ou não. Porque você viveu a sua vida inteira cometendo crimes e está morrendo por conta disso. Por conta dos seus pecados, dos seus crimes. Consequência, essa morte de cruz é consequência dos seus feitos. Eu vou quando chegar lá. Não, Jesus não disse isso. Ele disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso instantâneo. O perdão foi instantâneo. Então eu não tenho direito de apontar o dedo e julgar. E dizer se alguém foi ou não foi. E repetindo aqui. Eu ouço alguém cantando. Ah, esse daí é um ímpio. Ele vai para o inferno. A boca dele está cheia disso, daquilo e de maldade. Esse louvor aí, essa canção, embora fala de Deus, essa canção, embora ele cante de forma divina, maestrosa, linda, profissional, mas Deus não está. Quem disse? Quem é que disse para você que Deus não está recebendo? O tema seria o monopolizando a fé, ou monopolizando Deus. Eu acredito que eu falei mais do que o que eu imaginei que iria falar, mas são essas as minhas palavras. Um beijo no teu coração, que Deus te abençoe. Quem sabe, até uma próxima oportunidade aqui mesmo, pelo Face.